ressurreição, se vai existir ou não a ressurreição, como que eu vou voltar na ressurreição, né? Tem muita gente que tem dúvida, e Paulo está esclarecendo essas dúvidas hoje. Então você que tiver alguma dúvida a respeito de ressurreição, manda aqui, ó. Manda aqui, se tiver dúvida, dá o seu like aí também, vamos compartilhar essa live. Ó, vamos usar esse aviãozinho aqui. Vamos lá. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas. Deixa eu mandar aqui para a galera toda. Então, já enviei aqui pro pessoal, vamos lá. Pronto. Usa aí o aviãozinho também que você tem, manda para alguém que você conheça. Né? Então, vamos lá. 1 Coríntios 15, tá bom? Tá falando a ressurreição de Cristo. Né? E ele tá falando, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, e no qual continuam firmes por meio dele. Vocês também são salvos, se tiverem a palavra, se retiverem, né? Se manter a palavra. Né? Assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Né? Se vocês crerem em vão, não tem como vocês permanecer na palavra. Porém, se vocês creram, tem sim como você continuar, crer na palavra e continuar. Paulo está falando aqui, né? A palavra que eu preguei a vocês. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Né? Até mesmo que Paulo fala na ceia. Entreguei a vocês o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Né? Segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro. E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Né? Tem muita gente que tem dúvida em relação do que Cristo fez, né, quando ele ficou aqui 40 dias, quando ele ressuscitou. Oi, gente, boa noite. Ó, a Célia tá aí, Tia Rô tá aí. Oi, Tia Rô, a Dai, o Ítalo Isaac, né, o Isaac. Paz, como é que é isso aqui? Paz, é assim? Paz, Isaac, tudo bem? Né, a gente tá aí no começo, né, se vocês quiserem acompanhar, a gente tá aí em 1 Coríntios 15, no versículo 5. A gente está falando a respeito da ressurreição de Cristo. E aí Jesus ele fica 40 dias, né, na terra, depois que ele ressuscita. E ele é visto por mais de 500 pessoas. E aqui ele está falando disso. Né? Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Ele usa esse termo já dormem para dizer a respeito da morte. Né? Como a gente sabe, o cristão, nós não morremos, né? Não é o fim. A gente está, quando a pessoa morre, ela só está dormindo, porque um dia ela vai ser despertada, né? No grande termo, né, que eu estou falando disso. Ela vai ser despertada para a vida, e a vida eterna. E agora ele está falando a respeito disso. Porém, alguns já dormem, né? Desses 500 que Jesus se apresentou a eles, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, né? Retratando novamente aquilo que ele falou em Gálatas, que ele não recebeu o evangelho de homem algum, quando ele foi de Damasco, né? Quando ele recebeu a mensagem do Senhor de Damasco, então ele foi para a Galácia, né? E lá na Galácia ele encontrou Jesus e recebeu o evangelho puro de Cristo, né? A qual ele ficou 3 anos na Galácia. E ele está falando aqui, ó, por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Olha o que ele se considera um homem nascido fora do tempo. Né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, os apóstolos que ele está dizendo. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Paulo está dando testemunho dele próprio agora. Né? Deu testemunho deu testemunho de Cristo, deu testemunho dos apóstolos, de Pedro, de Tiago, né? De todos os apóstolos, daqueles que viram o Senhor, daqueles que já morreram também. E agora, por último, ele deixa ele por último. Olha só como é que Paulo ele tem uma teologia muito, muito diferenciada, né?
essa teologia de Paulo. E ele fala assim, ó, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque eu persegui a igreja. Né? Você vê um profundo arrependimento de Paulo, né? na questão de perseguir a igreja. Você vê aqui que ele está falando assim, e o coração chega, toca, né? Quando ele fala assim, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, mas eu trabalhei mais do que todos, né? Não para ser melhor. O que Paulo está falando aqui não é isso. Não para ser melhor, mas para que ele seja digno de ser chamado apóstolo, né? E tem muita gente que tem o termo de cristão. Ah, eu sou cristão, mas só tem o título, só tem o termo, não trabalha para o reino, não faz nada para o reino. E aqui Paulo está falando, olha, eu trabalhei muito mais do que todos. E ele ainda com muita humildade ele fala, não eu, mas a graça de Deus que me foi concedida. Né? Então, eu trabalhei mais do que todos, mas eu não sou superior a todos. Né? Eu fui o último, mas eu também não fui desprezado porque eu fui o último. Né? Ou a Pedro, que foi o primeiro, ele foi melhor do que eu. Não, todos nós trabalhamos em concordância. Né? E é o que eu sempre falo, e é o que eu sempre vou dizer, gente. No reino de Deus não existe competição. Não existe esse termo de competição, não existe esse termo de querer um ser melhor do que o outro. Não. Se é apóstolo, se é pastor, se é mestre, se é doutor da lei, se é o que for, nós não somos melhor do que ninguém. E ninguém também é melhor do que nós. Todos nós estamos trabalhando para o reino. Né? E agora Paulo ele introduziu aqui a ressurreição de Cristo, falando, né, que ele ficou ali 40 dias na terra e também depois, né, que a gente vê que Paulo ele é chamado depois, por último, e ele está vivo, né? Jesus está vivo. Jesus está com o seu corpo e alma, né, no céu. Né? Jesus está com o seu corpo e alma no céu. Ah, tá. Então, e as pessoas que morrem? Eita. Opa. Então, ai, Jesus. Calma. Meu celular está nervoso. Então, você está dizendo que Jesus está de corpo e alma, né? Tá, e as pessoas que morrem, o que acontece com elas? Né? A alma delas fica aí esperando o grande dia da vinda de Cristo, tá bom? E um dia nós iremos nos encontrar com o Senhor de corpo e alma, viu? E Paulo vai dizer isso aqui, ó, e a gente vai entender um pouco mais agora. Ele continua no versículo 12 aí, do capítulo 15 de 1 Coríntios. Ora, se o que prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Né? Porque tem gente que acredita e tem gente que não acredita em ressurreição e tudo mais. E nessa época também, dos Coríntios aqui, muitos não acreditavam. Mas Paulo está falando. Né? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo está falando, se vocês não acreditam que não há ressurreição, então a morte de Jesus foi em vão. Porque a morte de Jesus não foi uma derrota. Né? Houve uma vitória ali na cruz. E ele continua, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Né? Paulo está dizendo aqui, ó, então a gente está indo contra o próprio Deus, porque foi o próprio Deus que ressuscitou a Cristo, e vocês estão dizendo que não existe ressurreição. E agora ele continua no versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Nós sabemos que Cristo ele é o primogênito, né, da ressurreição. Ele é o primogênito dentre os mortos. Hebreus vai falar isso, né, que ele é o primogênito dentre os mortos. O que é o primogênito dentre os mortos? O primeiro que ressuscitou, né, que está vivo. Então Cristo ele abriu esse novo caminho, né, da ressurreição para a vida eterna. E no 17 ele continua. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se nós esperamos Cristo somente nessa vida, nós somos pior do que o ateu. Pior do que o gentil. Pior do que aquele que não acredita.
Porque a nossa esperança não é só nessa vida. A nossa esperança em Cristo não se limita só aqui. Né? E Paulo está falando, se essa esperança se limita apenas a esta vida, se você quer somente Jesus nessa vida, então nós somos as pessoas mais infelizes de todo o mundo. E aí ele continua, mas de fato, versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem, a primícia dos homens, né? A primícia daqueles que morreram. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. 23. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo a primícia, depois os que são de Cristo e a sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Nós sabemos que vai ter o milênio, né? Acontecerá o milênio. Eu acredito, tem muita gente aí que acredita que em pós-tribulacionismo, pré-tribulação, tem muito, acho que é armino, né? Arminítico, que eles acreditam, né, que não haverá a grande tribulação, que não haverá esse milênio. Né? Eu acredito que o milênio ele vai ser algo literal mesmo. Né? Cristo ele vai reinar durante 1000 anos. Né? E depois desses 1000 anos haverá aí a batalha do Armagedon, a qual Cristo irá vencer aquilo que está escrito lá em Apocalipse. A qual Cristo, com a sua língua só, a sua palavra, ela irá vencer toda a potestade, toda a morte, o inferno, Satanás, tudo, né? Tudo vai ser colocado debaixo dos seus pés, né? E Paulo está continuando aqui, ó, 25, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos dos seus pés, embaixo dos seus pés. Então aqui é um texto ainda que prova ainda mais que Cristo ele vai reinar, né? Ele vai reinar de um sentido literal, e aí também ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 27. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou, que é a morte, né, que é o pecado. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então Deus vai ser tudo em todos. Haverá um tempo em que nós estaremos em Deus perfeitamente, com os nossos corpos unidos com a nossa alma, e nós eternamente adoraremos a Deus. Tá? Se tiver dúvida aí, gente, na questão de arrebatamento, de ressurreição, vai mandando aí. Fique à vontade aí para você mandar a sua dúvida, a sua questão. Tá bom? E no 28 ele continua. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará, né? Aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Né? Então, você vê que Cristo ele vai vencer a morte, vencer o inferno, mas Cristo também ele vai se sujeitar a Deus, para que Deus reine em tudo e em todos. Né? Você vê que Jesus ele jamais ele quis trono, jamais ele quis glória, Jesus jamais quis isso, porque Jesus sabe o seu lugar. E ele sabe, e ele sabia e sabe até hoje o seu lugar, que é do lado, da direita do Pai. Diferente de Lúcifer, né? A qual ele caiu, né? Ele viu o trono vazio e ele olhou para aquele trono e ele queria colocar o trono dele acima do de Deus. E aí ele convenceu também uma terça parte dos céus, dos anjos, a qual os anjos caíram junto com Satanás. Então, existem 3 tipos de céu, tá, gente? Não sei se você sabe, mas o primeiro céu é o céu onde a gente está, é a terra. O segundo céu é as hostes celestiais, né, onde existe o principado, potestade, aonde é o inferno, segundo céu. E o terceiro céu é onde Deus habita, é onde Deus mora. Né? Então existem aí esses 3 tipos de céu. Né? O primeiro céu é a terra, aonde nós estamos. O segundo céu é onde fica a potestade, onde fica o inferno, onde fica ali as hostes celestiais. E o terceiro céu
é onde Deus habita com os seus anjos, né? É para lá, para esse terceiro céu, que terra e céu se encontrarão, né? E vai ser a nova Jerusalém, tá bom? E aí, no versículo 29, ele continua: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? Né? E ele entrou aqui na questão do batismo, né? Se nós batizamos para morrer para o mundo, né? Por que então nós nos batizamos para morrer para o mundo? É o que Paulo está falando. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, que pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Perdão, gente. Versículo 33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Né? E esses homens aqui, eles já estavam conseguindo até mesmo distorcer aquilo que Paulo tinha pregado. Né? Aquilo que Paulo tinha pregado, ele estava conseguindo distorcer. E agora Paulo está afirmando aqui, ó, são as más companhias que corrompem os bons costumes. Eu já vi muito pai mesmo, muito pai de jovem, de adolescente, dar assim, um tratamento ideal para o seu filho, dar um tratamento exemplar e tudo mais. E aí o seu filho ele começa a ter uma amizade errada. Né? E com o passar do tempo, aquele filho ele se torna aquilo que ele está convivendo. Né? Se ele anda com uma pessoa que xinga, ele vai começar a xingar. Uma pessoa que fala palavrão vai começar a falar palavrão. Né? Uma pessoa que rouba, uma pessoa que furta, uma pessoa que cheira droga, fuma droga, usa droga. Né? Ali ela vai começar a corromper os bons costumes daquele jovem. Né? Por causa do quê? Por causa da companhia. Por causa da companhia daquela pessoa. Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo com quem a gente anda, com as pessoas que estão do nosso lado, porque são as más companhias que corrompem os bons costumes. E agora Paulo está falando, olha, vocês têm que voltar à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Né? Paulo está trazendo eles aqui de volta para o propósito, para aquilo que Paulo já tinha estabelecido na vida deles, no coração deles. Né? E alguns já estavam meio que não acreditando mais no batismo, não acreditando mais na ressurreição, não acreditando que Jesus ressuscitou, que nós iremos ressuscitar. E Paulo aqui está dando uma aula de ressurreição. Né? Tanto de Cristo, tanto dos homens. Né? Ele está falando também do batismo. Né? Por que existe o batismo? Né? Um ato de fé a qual nós mergulhamos ali e nós deixamos algo para trás. Deixamos o quê? Ali nós morremos literalmente para o mundo e nós nascemos uma nova criatura. Né? Por isso que existe o batismo. Então Paulo está falando assim, ó, se vocês dizem que não existe ressurreição, então o batismo é inválido, nós cremos em Jesus é inválido, nós somos inimigos de Deus, porque nós estamos indo contra Deus que ressuscitou Jesus, e nós estamos dizendo que a cruz de Cristo, ela foi anátema, ela não serve para nada. E aí Paulo afirma também, se nós esperarmos Jesus somente nessa vida, nós somos os homens mais miseráveis da terra, ou os homens mais infelizes da terra. É isso que Paulo agora está trazendo a respeito da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição. E agora Paulo ele entra numa ressurreição do nosso corpo. Né? O seu corpo, esse corpo aqui, ó, de carne e osso, um dia que vai para o buraco, a qual nós iremos para o caixão, um dia esse corpo ele irá receber uma nova virtude. Né? E a gente vai ver isso aqui agora, porque a gente está em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 35, tá bom? Gente, vocês estão entrando aí, boa noite para vocês. Pega papel e caneta. Olha a caneta que eu tô hoje, olha que bonitinha. Essa caneta da Dai. Pega aí papel e caneta, ainda tem muita coisa pra gente falar hoje, tá bom? E vamos lá, tem muita coisa pra gente falar.
E a gente está aí no capítulo 15, no versículo 35. Também não esqueça, gente, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer tudo isso aí que você já tem que fazer e você ainda não fez, tá bom? E manda também aqui, ó, tem um aviãozinho, manda para mais pessoas, né? Manda para a galera toda aí. Deixa eu mandar aqui para uma pessoa que eu gosto muito. Cadê o... Aqui, deixa eu procurar. Opa, achei, pronto. Pronto, mandei. Então, vamos aí no versículo 35, a gente vai falar a respeito de ressurreição do corpo, tá bom? A ressurreição do corpo. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? E aí Paulo chama essa pessoa de insensata, né? Paulo fala assim, insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E ele dá o exemplo da semente, né? Oi, Ju, um beijo no seu coração, meu amor. Cheguei aí, boa noite, vamos chegando já e dando like também aí. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E aí ele fala no versículo 37, e quando semeia, você não semeia o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo, como ele quer dar, e a cada um das sementes dá o seu corpo apropriado. Né? A gente sabe que se o grão de trigo não for para a terra, e lá dentro da terra ele não morrer, é incapaz, olha só, é incapaz dele nascer. É incapaz. É por isso que o reino de Deus ele é invertido. Porque começa na morte. Olha só como é que o reino de Deus é. É literalmente de ponta cabeça. Eu vou colocar até esse trem aqui de ponta cabeça. Deixa eu ver se mostro para vocês. Vou deixar essa flor aqui de ponta cabeça. O reino de Deus é exatamente isso aqui, ó. De ponta cabeça. Né? O reino de Deus é isso. Não, vou fazer melhor. Eu vou virar de ponta cabeça. Então, o reino de Deus é isso aqui, ó. O reino de Deus é isso aqui, ó. O reino de Deus é de ponta cabeça. Por que de ponta cabeça? Porque é na morte que começa a vida. É na morte que começa a vida. Né? E ele dá o exemplo até mesmo do grão de trigo. Se o grão de trigo não morrer, é impossível dele nascer e dar fruto. É impossível. Né? É isso que ele está retratando a nós aqui agora. Então, o que nós podemos aprender? E ele continua. Mas lhe dá o corpo, nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos seres humanos, outra é dos animais, outra é das aves, outra é dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua. A outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Gente, deixa eu virar aqui de novo. Gente, você sabia... Opa, calma aí. Você sabia que uma estrela... Ah, Jesus, entrei. Deixa eu abrir aqui o trem. Você sabia que uma estrela... Ela... Calma aí. Por que eu fui virar esse treco? Aí, pronto. Eu fui virar para dar o exemplo do ponta cabeça. Né? Você sabia que uma estrela, quando ela morre, ela não apaga? Tem estrelas que vivem anos e anos, mas não está viva mais. Tem estrelas que vivem aí de anos e anos. Você até vê o brilho dela, mas a estrela está morta. Você sabia disso? Ai, meu Deus. Fica quieto aí, tá? Aí. Pronto. Você sabia disso? Que uma estrela, tem estrela que você vê até o brilho dela no céu. Mas é uma estrela que já morreu há muitos anos, há luz anos. Mas mesmo assim ela continua brilhando. Né? Mesmo assim ela continua brilhando nos céus. E Paulo está falando aqui, ó, uma glória do sol, outra glória da lua, outra glória da estrela. Porque até entre as estrelas há diferenças de glória. Então, tudo está no devido controle de Deus. Tudo. Tudo está. O que Paulo está querendo dizer para esse povo aqui
é que nada foge do controle de Deus, até mesmo as estrelas, até mesmo o Sol, a Lua, né? O globo terrestre, não só o globo terrestre, mas a Via Láctea. Nós estamos dentro de uma Via Láctea e existem milhões de Vias Lácteas, né? Então ele continua: pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita incorrupção. E ressuscita na incorrupção. Então aquilo que é corruptível, nosso corpo, vai morrer. Mas aquilo que é incorruptível virá sobre os nossos corpos. E Paulo continua: semeia-se em desonra, né? Cadê? E ressuscita em glória. Eu estou aí no versículo 43 agora. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se no corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivente. Você sabe por quê, gente? Olha só que interessante isso. Eu estava pensando sobre isso hoje. E eu refleti muito nisso. Você sabe por quê que Jesus, ele veio sobre a terra, né? Jesus veio sobre a terra. Sobre Maria, você vê. Maria, ela não conheceu a homem. Não teve conhecimento a homem nenhum. Mas ela ficou grávida. E aí você lembra do que o anjo falou para ela? O anjo Gabriel falou para ela: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então você conceberá. Aqui Paulo está explicando isso. Porque o primeiro Adão, ele foi um homem natural, né? Veio da terra. Mas o segundo Adão, o último Adão, na verdade, só teve dois, o primeiro e o último, é Jesus, que veio do céu, né? Não teve conhecimento, Maria não teve relações com José, mas o Espírito Santo foi quem colocou Jesus dentro do ventre da Maria. É esse poder sobrenatural ao qual envolveu Maria. Então é isso que Paulo está dizendo. O primeiro Adão, o homem vivente, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivente. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado o pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Olha só como que o plano de Deus ele é um plano perfeito, gente. E aqui Paulo está explicando isso, né? Como que Jesus veio, né? Que a virgem, ela gerou através do Espírito Santo. E aí ele continua no versículo 48. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. E agora ele entra. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que Paulo está dizendo? Que essa carne nossa aqui, ó, pecadora, ela não pode de maneira alguma entrar no reino de Deus. Não tem como. Não tem como nenhum homem, até hoje, nenhum homem, com seu corpo terreno, ele pôde entrar no céu. Não entrou. Não entrou com o corpo terreno, né? Sem ser transformado. Houve uma transformação. Aí você vai me perguntar, mas e Enoque, que andou com Deus e não se viu mais? Enoque andou com Deus e Deus o transladara, né? Deus tirou ele da terra. Mas para ele entrar no céu, ele precisou ser revestido de um novo corpo. E você também pode citar Elias. Mas Elias também que subiu aos céus, também da mesma forma. Gente, esse corpo incorruptível, corruptível na verdade, não pode entrar na incorrupção. Então, Elias também foi transladado. Ou transladado não, foi transformado. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, mande aí.
eis que vou revelar um mistério. Olha o que Paulo vai revelar aqui a nós agora, né? Que sangue nenhum ou carne, eles podem herdar o reino de Deus. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Ele está falando de morte. Nem todos iremos morrer. Mas todos seremos transformados. Isso vai acontecer, né? Tem muita gente que acredita no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E muitos acreditam depois da grande tribulação, né? Muitos acreditam no milênio e não acreditam. Como eu falei, eu, como sou eu que estou falando aqui, eu dou minha opinião, que eu acredito sim que a igreja vai passar pela grande tribulação e depois da grande tribulação virá o arrebatamento, né? O que você quer ver? Pomada. Pomada? Então, o que vai acontecer? Nós seremos transformados, certo? Nós iremos ser transformados. Qual que é a diferença? Como Paulo está explicando aqui, carne e sangue não pode de maneira alguma herdar, não pode entrar no reino. E aí, como que a gente vai entrar no reino? A gente vai entrar sendo transformado. E como que a gente vai ser transformado? Ele fala aqui, ó, no versículo 52, no momento, no piscar, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Existe uma transformação, ó, piscar de olhos, pisca aí pra você ver. É desse jeito que a gente vai ser transformado. Tem muita gente que confunde esse versículo aqui com o arrebatamento da igreja. E não, gente, não é isso, viu? A igreja não vai ser arrebatada assim. Não. A Bíblia diz que todo olho verá, né? O arrebatamento da igreja. Todo olho vai ver. Não vai ser no piscar de olhos. O que vai acontecer no piscar de olhos é que nós seremos transformados. Esse corpo aqui, ele vai ser transformado num corpo celeste, no corpo de glória, né? Então, nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos para adentrarmos no reino de Deus. Porque com esse corpo aqui, né, além dele ser muito bonito, muito quentinho, gostoso, vai ter um corpo muito melhor do que esse. Tá, mas então aquelas pessoas que morreram, o que vai acontecer com elas? Aqueles que morreram, a sua alma, que já está ou no paraíso, ou está no inferno, né? Gente, haverá dois tipos, olha só, haverá dois tipos de eternidade. A eternidade para a vida e a eternidade para a morte. E você precisa saber disso aqui e ficar claro na sua cabeça a respeito de arrebatamento e de transformação de corpo. Olha só o que vai acontecer. No arrebatamento, depois que tudo terminar, Paulo está falando aqui, ó, depois que tudo terminar, que a trombeta soará, a última trombeta soar, o que vai acontecer? Nós seremos transformados. Transformados para quê? Ou para adentrar na glória, ou para ir para o inferno. Então, as pessoas que morrem hoje, o que acontece? A alma dela já é automaticamente condenada. Ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo. Ela não está no purgatório, está esperando alguém, ou Abraão, ou alguém vir libertar ela, não. Não tem disso. Quando você morre, a sentença já é logo. Ou você vai para o paraíso, ou você vai para o inferno. Não tem outro jeito. Então, o que vai acontecer? Todos que estão no céu, todos que estão no inferno, irá se unir novamente no seu corpo. Então, vamos supor que eu morri. Longe de mim, né? Estou falando de morte esses dias, mas longe de mim. Estou falando que eu morri. Vamos supor, eu morri, aí meu corpo foi sepultado. Então, o que vai acontecer? A minha alma, quando a última trombeta tocar, a minha alma, ela vai de encontro ao meu corpo. E aí se unirá ao meu corpo novamente. E o que vai acontecer? Eu serei transformado em um corpo celeste, ou para entrar no céu, ou para ir para o inferno. Eu não sei se você lembra, mas Cristo falou assim, ó, não temais a homens, a qual pode matar ou ferir o corpo, mas temais a Deus, que pode lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno.
Ele está falando dessa transformação, né? Então, espero que você tenha entendido isso. Pega isso aí, gente. Né? Então, gente, não se preocupa com o que vai acontecer no seu corpo. Tem muita gente que fala assim, ah, mas então eu não posso ser exumado, né? Não posso ser queimado, não posso ser sepultado, não pode ser... Gente, não importa como que vai acontecer. Eu sei que a sua alma ela vai se unir ao seu corpo. E então você vai ser transformado em um abrir e fechar de olho. Você vai ser transformado em um corpo celestial. Tanto para ir para o céu ou quanto para ir para o inferno. E aí sim acontecerá a eternidade. Né? A segunda morte, a qual a Bíblia fala, né? A segunda morte ou o passar para a vida. Porque a gente sabe que a vida aqui é muito gostosa, mas haverá e há uma vida ainda mais prazerosa do que essa que a gente vai viver. Então, o que vai acontecer é exatamente isso. Então, quem for condenado para o inferno, agora a sua alma, não só a sua alma, agora a sua alma e o seu corpo transformado, eles vão também para o inferno. Viu? Não é uma transformação só para ir para o céu. Não, vai ser uma transformação para ir para o inferno. Né? E a Bíblia diz que depois o inferno, a morte, todos eles serão jogados no abismo. Ficou claro, gente? Espero que você tenha entendido a respeito dessa transformação, tá? Eu costumo dizer até mesmo que até não piscar, no piscar de olho e até no estralar de dedos, que é a mesma sequência e a mesma rapidez, né? E aí ele está falando, porque é necessário que este corpo corruptível, esse corpo aqui, ó, que perece, que se for para debaixo da lona, se for para debaixo da terra, ele corrompe. Ele vai o quê? Ele vai deteriorar, né? Daqui um dia está fedendo, né? E agora ele está falando. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então nós iremos, de uma vez por todas agora, adorar o Eterno nas mansões celestiais, com um corpo imortal. A gente sabe que esse corpo aqui passa. Esse corpo aqui é mortal, gente. Qualquer agulhinha, eu falo isso, qualquer agulhinha mata um ser humano. Qualquer coisinha. Né? A gente é só um sopro, assim como Davi falou, que a vida é um sopro. Qualquer coisa, gente. Uma pessoa está aqui, tranquila, né, andando. Se ela cair de mau jeito, ela morre. Né? Então, assim, o nosso corpo é muito, muito, muito sensível. Né? Então, qualquer coisinha mata a gente. E agora, esse corpo mortal, ele vai se converter, né? Ele vai se revestir, na verdade, da imortalidade. Então se cumprirá: tragada foi a morte pela vitória. E aí clamará: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Meu Deus, isso aqui é lindo demais, gente. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Meu Deus, chega a arrepiei, gente. Porque um dia vai acontecer isso. O aguilhão da morte que ele está falando aqui é o pecado. E a força do pecado é a lei. Né? Então, um dia Jesus vai pegar no colarinho da morte e vai falar assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão agora? Fala aí, onde é que está? Porque agora nós somos imortais, agora nós somos eternos, agora nós não somos mais corpos corruptíveis, nós somos incorruptíveis. E agora ele está falando esse grande mistério. Gente, isso aqui é um grande mistério, a qual Paulo preservou, né? A qual o próprio Deus também preservou, para que nós estivéssemos ouvindo hoje. Né? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, porque é pela lei que a pessoa é condenada. Foi pela lei que nós fomos condenados, né? Então agora, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Gente, isso aqui é lindo demais.
É por isso que você não deve fazer coisa nenhuma para homem. É por isso que você não deve estar com seu coração ligado a homens, ligado a pessoas, né? Querendo reconhecimento de pessoas. Gente, olha o que está falando para a gente aqui, ó. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Gente, não é em vão isso aqui. Não é. Nunca foi em vão. Não vai ser em vão. Não é em vão você viver para Cristo. Não é em vão. Não é em vão. Não é em vão que a gente faz para o Senhor. Nunca será em vão. Né? O homem esquece. O homem nem lembra. Né? A pessoa mesmo que você já ajudou muito na vida. Tem muitos que nem lembram. Mas Deus não. Deus, ele não tem amnésia. Deus, ele não é um Deus injusto. Né? Ele vai dar a cada um conforme as suas obras. E agora ele está falando aqui, ó, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E agora nós iremos finalizar 1 Coríntios no capítulo 16, tá bom? Ele está falando a respeito da oferta para os cristãos na Judéia. Né? Como a gente sabe, ele passou ali pedindo ofertas, né, para levar para a Judéia. E ele está falando dessa oferta aqui. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. O que Paulo está falando aqui? Cada um oferta conforme aquilo que é próspero. Né? E façam isso antes de eu chegar. Porque quando eu chegar, vocês já estão com a coleta tudo pronto. Eu pego a coleta e eu subo para a Judéia. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém, se for conveniente que eu vá também. E eles irão comigo. Né? Paulo está falando da chance, da oportunidade que ele vai ter para ir para Jerusalém. E agora Paulo também dá aqui, fala dos seus planos, porque a carta começou falando de um plano também de Paulo, a qual ele queria ir até os Coríntios, voltar, né, para os Coríntios, para que ele fosse novamente testificar do Espírito. E agora ele fala novamente aqui no final da carta os planos dele para aquele povo. E ele fala, irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem, pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenham nada a temer, enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu trabalho. Portanto, que ninguém o despreze, ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que espere com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês, em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. O que Paulo está falando aqui? Olha, Timóteo vai até vocês. Não despreze Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era um jovem. Não desprezem Timóteo. Pelo contrário, ajudem-no. Ajudem-no. E aqui a gente sabe que a gente não pode desprezar jamais um jovem. Né? A gente não pode desprezar jovens, principalmente jovens. A gente não pode, gente. Não pode de maneira alguma desprezar. Né? E Paulo está alertando aqui as igrejas para não desprezar esse jovem chamado Timóteo. E agora ele dá os conselhos finais e as saudações e a bênção. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-nos
às pessoas como eles, bem como a todo aqueles que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanos, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Então, gente, perceba aqui o que Paulo está falando. Se há alguma falta em algum tipo de coisa na sua vida, Deus ele é capaz de preencher qualquer tipo de falta. Se faltam amigos para você, Deus ele jamais vai deixar com que você fique sem amigos. Por mais que muitas vezes ele vai mandar somente um amigo. Mas tem amigo, olha só isso aqui. Mas tem amigo, igual a Bíblia diz, tem amigo mais chegado que irmão. Irmão de sangue. E também tem amigos que valem mais do que 1000 amigos. Né? E agora Paulo está falando, olha só. Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, eles supriram a falta da parte de vocês comigo. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Então deem o devido reconhecimento a homens como esse. Gente, ele está falando aqui a respeito da honra. Honraria é o que falta muito em muitas amizades hoje em dia. Muitas amizades, elas querem somente o seu bel prazer, né? Querem somente o venha o nosso reino e o vosso reino, nada. Né? Só é o sanguessuga, né? É as duas filhas da sanguessuga, dá e dá, dá e dá, dá e dá, né? Oi, Raíssa, tudo bem? Forte, é isso aí, Raíssa, tamo junto, né? E agora ele tá falando, façam reconhecimento a esses homens, né? Façam reconhecimento àqueles que fizeram a parte que era para vocês fazer, né? Então honrem uns aos outros, é isso que Paulo está falando. E agora ele está saudando as igrejas. Saldo às igrejas, né? Saudações às igrejas da província da Ásia. Manda saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações do Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações, saúdem uns aos outros com um beijo santo ou com ósculo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E ele diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E ele entrega a bênção sobre as nossas vidas. E é nessa bênção que a gente vai finalizar também essa live e finalizar aí o livro de Coríntios também. Primeiro livro de Coríntios. Gente, perdão. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Olha o que Paulo fala. Que o meu amor esteja com vocês. Paulo, em todo o tempo. Gente, você vê que desde o capítulo 1 até o último capítulo 16, e desde o versículo 1 e o último versículo 24, Paulo ele está transbordando o amor sobre uma igreja problemática. Olha, gente, olha só que interessante isso. Paulo ele está transbordando o amor em uma igreja problemática, em pessoas problemáticas. Mesmo assim, Paulo não deixou de amar eles. Paulo não deixou de orar por eles, interceder por eles. Paulo não deixou até mesmo de instruir, de exortar, né? De colocar ordem na casa, ordem no culto. Então, assim, com muito amor é que Paulo ele escreve essa carta, manda essa carta para os coríntios e manda também essa carta direcionada a nós, né? Então, gente, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós nessa noite. Espero ter ajudado vocês nesse dia. Né? Amanhã a gente já começa a segunda carta aos Coríntios, né? E eu sempre digo isso e eu sempre vou dizer. Você que quer entrar no propósito agora, toda vez que começa um novo livro, você tem a oportunidade de entrar, né? A oportunidade de entrar junto aí nesse propósito. Então, se você quer entrar, mande um direct para mim, que eu vou te mandar aí o grupo do Telegram, o grupo do WhatsApp, e aí você vai poder participar com a gente, tá bom? Se você estiver vendo essa live no YouTube, aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, eu deixei também um link direto, que você vai entrar direto no Telegram.
tá bom? É só você clicar que você vai direto pro Telegram. Beleza? Gente, obrigado aí pela paciência. Obrigado por tudo que vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos, verdadeiramente. O verdadeiro amor de Cristo, é verdade, Ju. A Célia, boa noite, paz. Boa noite, gente. Glória a Deus por isso, Raíssa. Bora, Raíssa. Bora, Raíssa. Reage, Raíssa. Vamos lá. Entra no propósito junto com a gente. A gente está aí quase no meio, mas ainda dá para você entrar também. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem em paz. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Um beijo no coração e até amanhã, hein, gente? Beijo. Ó, beijo. Beijo, Josué também. Josué mandou um beijo também. Vocês viram que coisa mais linda, Josué? Ele já entrou agora. Ele entrou agora na alimentação, introdução alimentar. E ele tá amando, Tá conhecendo um novo mundo agora. Assim como nós estamos conhecendo aí um novo mundo na palavra, eu mesmo estou com a minha mente aqui a cada dia frutificando ainda mais. Porque cada dia é um aprendizado da palavra, cada dia Deus ele ministra ainda sobre as nossas vidas mais e mais coisa. Então, gente, a paz do Senhor para vocês. Tá? Se alimente dessa palavra. Eu tenho certeza que muita gente já saiu do leite, que ficou aí anos, anos aí só no leite, nunca saiu do leite materno e agora já está indo para um alimento sólido. E a gente vai entrar em 2 Coríntios e eu vou te falar uma coisa. É a terceira carta de Paulo. Você acha que nessa segunda, que é chamada primeira carta de Paulo, você acha que ele pegou leve? Espera a segunda para você ver. E é isso que a gente vai entrar, tá bom? Gente, Pai do Senhor, fiquem todos com Deus. Um beijão, tá bom? A Ju falou que vi sim, vou dar um churrasco para ele. Pode dar, ué. É só devagarzinho, mas ele vai comer. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.